Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a lição número 17, que vai falar de multiplicação. Não é a primeira vez que a gente conversa sobre esse assunto, né? Mas aqui a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá? Estamos na página 108 e ele traz ali para vocês ideias de multiplicação. Ele começa trazendo alguns exemplos ali e estratégias diferentes para a gente trabalhar com a multiplicação também. Então a gente vai conseguir aprofundar ainda mais tudo aquilo que a gente já conhece. No exemplo 1, ele está falando que todas as tardes, depois de terminar a lição de casa, o João costuma brincar por algumas horas com os seus brinquedos. Ao terminar a brincadeira, sempre os guarda na estante do seu quarto, deixando organizado da seguinte forma. E aí ele traz uma ilustração ali para vocês, mostrando, e já traz que é linha e coluna, né? Ideias de linha e coluna. Os brinquedos estão separados ali em prateleiras, estantes, né? Então a gente consegue observar que tem alguns objetos em cada uma das linhas, mas a gente também poderia observar que temos objetos em cada uma das colunas. Ele é um menino muito organizado, né? E aí ele pergunta, quantas linhas podemos observar na estante do João? Nós percebemos que tem 3. Quantas colunas a estante do João possui? Nós percebemos ali então que tem 5. Tá, professora, mas por que é importante eu localizar isso? Como ele organizou bem bonitinho e tem a mesma quantidade de objetos em cada linha e em cada coluna, ao invés de eu ficar contando quantos objetos tem de um por um, eu posso multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas e me dar o total de brinquedos. Então aqui é uma estratégia para a gente fazer um pouquinho mais rápido essa ideia da multiplicação. Eu posso então identificar quantas linhas e quantas colunas eu tenho, ok? Na página seguinte, tem o exemplo 2. Na seção de frutas de um supermercado, Ana viu a seguinte promoção. Aproveitando a oferta, ela decidiu comprar 6 caixas. O que estava lá na promoção? 3 caixas de cereja por R$10. Quantos reais ela teve que pagar? Ela disse ali que comprou 6 caixas, só que a cada 3 caixas eram R$10. E ela comprou o dobro. 6 caixas é o dobro da quantidade. Então, eu posso, ao invés de trabalhar com adição, multiplicar por 2. Então, se eu tenho o dobro de caixas, eu vou pagar o dobro do valor. E R$10 vezes 2, R$20. E essa ideia vai seguindo ali, né, na tabela que tem abaixo, que vocês já devem ter preenchido, porque elas são proporcionais. Ou seja, a proporção é uma ideia de multiplicação também. Se ela compra 3 caixas, ela paga R$10. Se ela compra 6 caixas, a gente já viu que é R$20. 9 caixas, R$30 e assim por diante. Ele traz também aqui uma ideia de sequência. Olha como vários conteúdos que vocês já trabalharam ao longo das lições vão misturando tudo dentro de uma única questão. Por isso que a gente está vendo tudo de novo. Tem várias formas, às vezes, de trabalhar a matemática. E isso é muito legal. Vamos olhar as questões agora? Então, vamos virar ali a nossa página. Vamos começar com a questão número 3. Estamos na página 111. Um trem possui 6 vagões e cada vagão pode acomodar 9 passageiros. Na última viagem, somente metade dos vagões estavam completamente cheios. Quantos passageiros estavam no trem durante essa viagem? Aqui eu vou aproveitar, já que a gente está falando sobre estratégias de resolução, e eu vou apresentar 2 formas de vocês fazerem essa questão, pode ser? Vamos primeiro destacar as informações importantes. O trem possui 6 vagões e cada vagão acomoda 9 passageiros. Então eu consigo, só com essa informação, se eu quisesse já iniciar ela, descobrir a quantidade de passageiros totais. O que eu teria que fazer? 6 vezes 9. Eu posso trabalhar com a multiplicação. E se você sabe a tabuada, isso fica um pouquinho mais fácil de fazer, né? Um pouquinho mais rápido. Então, olha de novo como é importante saber a tabuada. Eu já falei isso em momentos anteriores para vocês. Facilita muito para você ir um pouquinho mais rápido e não perder tempo pensando ou montando toda a tabuada. Isso vai ser muito importante em várias questões que você vai fazer. Tá? Então lá, 6 vezes 9 ou 9 vezes 6, se você preferir, vai dar 54. Então, o total são 54 passageiros. E aí você pode estar um pouquinho distraído e correr marcar a alternativa da letra A, mas não é. Por quê?
Porque ele não perguntou o total de passageiros, e sim numa viagem específica, onde somente metade dos vagões estavam completamente cheios. Então, outra dica que eu vou dar para vocês é, fez a continha? Volta e lê a pergunta de novo, porque aqui nesse caso tem o 54 e você poderia induzir ao erro se você não lembrasse desse detalhe que é metade. Você acertou a conta, você fez 6 vezes 9 corretamente, mas não é a resposta dessa questão. Como só tinha metade, metade é dividir por 2. Então eu ia pegar esses 54 passageiros agora e teria que dividir por 2, né? Então, o 5, o 2 cabem 2 vezes, que vai dar 4 e sobra 1. Vou descer aqui o 4, 7 vezes o 2, que dá 14, ou seja, tinham 27 passageiros. E tinha que dar uma divisão exata, né? Porque aqui a gente está falando de pessoas, não poderia sobrar resto. Mas lembra que eu falei que ia mostrar uma outra forma de você fazer? Como que eu poderia pensar? É até um pouquinho mais rápido e evita ali que você faça a divisão lá no final. O que é metade? Metade é dividir por 2. Então eu poderia pensar que não tem 6 vagões cheios ali, só tem metade. E a metade de 6 é 3. E aí eu poderia direto fazer 9 vezes 3, ou 3 vezes 9, que dá 27. Olha como eu, observando os detalhes da questão, eu fiz de uma forma super rápida e já cheguei na resposta correta. Então, você pode fazer isso antes? Pode. Facilita ali, principalmente se você já souber a tabuada, porque uma única continha ali, né, metade a gente conseguiu fazer ali de cabeça, e aí já foi direto para a resposta final, ok? Os dois casos estão certos, tá? Você pode fazer do primeiro jeito ou do segundo. Mas veja ali que a gente está trabalhando agora com estratégias, ok? Vamos mudar de página? Então vamos ali agora para a página seguinte. Vamos fazer a questão número 6. Beatriz comprou um ingresso para toda a família. Se a família dela é composta por 12 pessoas e cada ingresso saiu por R$5, quanto ela pagou ao todo? Então, ela vai gastar R$5 para cada ingresso, só que ela comprou 12. Então, eu tenho 12 vezes o custo desse ingresso. Quando eu interpreto a questão, já apareceu a palavra vezes ali no meio, então eu posso direto fazer 12 vezes 5. Né? Para aqueles que gostam de estratégia para fazer cálculos mentais, eu lembro que eu já comentei uma vez com vocês, vezes 10, a gente põe um 0, então seria 120, 5 é metade. Para quem tem facilidade na metade, já saberia então que a resposta é 60. Tem um pouquinho de dificuldade, prof, faz a continha aqui que nem a gente vai fazer juntos agora. Vai armar a multiplicação e vai multiplicar o 5 ali por cada um dos números. Então, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Ou seja, ela gastou ali R$60. Então, tem estratégias diferentes que a gente pode trabalhar, tanto para identificar o que a questão pede, como para facilitar a tua conta, né? Você poderia ter feito ali de cabeça, eu sei que 12 vezes 10 só acrescento 0, então 12 vezes 5, que é metade de 10, tem que ser a metade do valor 60. Então, ao longo das questões que vocês estão trabalhando, ao longo das aulas que vocês estão desenvolvendo, vocês vão trabalhando novas estratégias e isso vai facilitar bastante a sua resolução, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula.